Vamos lá? Hoje eu quero fazer uma indicação de livros barra comentários sobre a minha experiência de leitura desses livros. E essas indicações, elas vão para você que é cristão e especificamente você que quer se aprofundar mais no evangelho. Eu sei que é muito comum nós entrarmos em uma rotina em que vamos somente aos cultos, às vezes até fazemos o nosso devocional com regularidade, leitura da palavra, oração, mas isso pode entrar em uma rotina e ficar comum. E a rotina em si não é um problema, mas é a nossa consciência dentro da rotina que às vezes se perde e tudo fica meio no automático. Então, o contato com literaturas como essa vão te ajudar a enxergar o evangelho de uma nova perspectiva e te levar a uma reflexão profunda se aquele evangelho em que você está vivendo é um evangelho verdadeiro. No início da minha caminhada com Jesus, eu li alguns livros que me ajudaram muito a me aprofundar mais no evangelho em que eu estava buscando viver. E só fazendo aqui um breve resumo do meu testemunho de vida, eu cresci no Evangelho, então minha família toda é cristã, protestante, então eu nasci em um contexto em que os meus pais eles serviam na igreja com muita frequência e eu fui seguindo os passos deles. Mas ali no início da minha juventude, final da adolescência, eu me afastei do Senhor e ao voltar eu estava com muita fome de viver o evangelho genuíno, então estava sempre ali lendo as escrituras, principalmente ali os 4 evangelhos, para poder ver qual era a proposta de Jesus para a minha vida. E no meio desse contexto, eu me deparei com esses livros, e eu vou indicar um deles aqui e um outro que eu li posteriormente, mas que vai se encaixar muito bem na proposta que eu quero trazer aqui para você. E o primeiro livro que eu quero indicar aqui, que fez parte dessa minha caminhada, é Louco Amor, de Francis Chan. Eu me lembro muito bem que ao ler esse livro, o sentimento que eu tinha era de que a minha vida ela tinha sido virada de cabeça para baixo. A proposta do Francis Chan aqui é colocar você frente a frente com o amor de Deus e com a verdadeira realidade do amor de Deus e analisar se esse amor ele realmente impactou a sua vida. Se sua vida foi transformada e se não, levar você a profundas análises a respeito da sua vida com Deus, dos seus relacionamentos. E essa proposta, ela já fica muito clara no início já do livro, no momento em que ele manda você parar de orar. No primeiro capítulo, ele diz assim: pare de orar. Ele traz à tona a realidade da grandeza de Deus na sua criação, no universo, nas estrelas, na complexidade da vida humana e nos faz analisar como que nós podemos chegar na presença de um Deus tão grande assim e somente falar, falar, falar e não ficar em silêncio para o ouvir. E isso provavelmente é uma realidade para você. Para mim é uma realidade. Às vezes nos ajoelhamos ou sentamos para orar e tudo que nós fazemos é pedir, pedir ou falar ou se queixar de algo e esquecemos o Deus que está diante de nós, o Deus que está nos ouvindo. E em nenhum momento paramos para o ouvir, paramos para nos relacionar com Ele. É como um relacionamento tóxico, né? Onde nós só falamos, falamos, falamos e não paramos para ouvi-lo. Em seguida, o Francis Chan vai discorrer a respeito do amor de Deus, do quão grande esse amor é, de como nós somos amados e queridos pelo Senhor, mas ele também continua a aprofundar em como esse amor está nos moldando, ou deveria estar nos moldando. E aí eu lembro que dos capítulos que mais me marcou, não vou recordar agora qual é. Aqui, capítulo 5. Ele fala sobre servir restos a um Deus santo. Pare para pensar no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Criou a nossa vida, criou quem nós somos, criou tudo que conhecemos, sustenta a nossa vida. Eu só estou aqui agora gravando esse vídeo porque eu consigo respirar, consigo falar. Você está respirando, ouvindo aquilo que eu estou aqui comunicando.
Deus te deu tantas coisas, um celular ou um computador para ouvir isso aqui, também uma internet para você poder acessar o YouTube, acessar esse vídeo, fora toda a complexidade do que é necessário para que este momento aqui, esse minuto, para e pensa. 1, 2, 3 segundos. Quanta coisa não precisa acontecer e está tão bem alinhado para que esses 3 segundos que se passaram e eu contei aqui aconteça. Então, ele também discorre aqui a respeito disso, de que hoje não tem como ser um dia comum. Nenhum dia é um dia comum. Todos os dias são extraordinários porque o Senhor nos sustenta, o Criador dos céus e da terra, ele está aqui nesse momento agora. Nós respiramos, nós falamos, nós fazemos tudo, precisamos fazer tudo para a glória dele. E aí, voltando ao capítulo 5, como nós podemos servir restos da nossa vida, da nossa rotina diária, dos nossos minutos, dos nossos dias, dos nossos projetos a um Deus santo como Ele. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quanto desse dia você dedica para estar em contato e consciente do Deus Todo-Poderoso a quem você serve, do Pai que te ama e quer se relacionar com você. Muito profundo, né? Essa é só uma pincelada que eu quero dar aqui a respeito desse livro. Eu recomendo muito a sua leitura para que você venha, e é o que eu desejo, experimentar também de uma profundidade maior no evangelho em que você vive. Esse é o meu desejo para você. E ainda neste caminho, um outro livro também que me marcou muito, e eu inclusive estou relendo ele nesse exato momento, O Homem do Céu. Livro esse que conta a história do irmão Yun, um grande homem de Deus, pregador do evangelho, pastor, missionário, que foi um dos líderes das igrejas domésticas da China. Ele conta aqui a história desde o começo da sua conversão até os momentos em que ele foi preparado pelo Senhor para sofrer. E vou te dizer, sofrer muito por amor ao evangelho, para que o reino de Deus se expandisse na China, uma China em que estava no auge da Revolução Comunista, então o evangelho estava sendo muito perseguido, e o irmão Yun, junto com a sua esposa, Adeline, e outros irmãos, como o irmão Shu, foram grandes guerreiros. E aqui você vai ter contato com o evangelho que vai te fazer olhar e pensar: o que é esse evangelho que eu digo viver? Como que eu posso me dizer um crente no Senhor Jesus Cristo, sendo que existem irmãos vivendo isso daqui? E essa é uma realidade muito profunda e que vale a nossa análise, porque por mais que vivamos em um país onde o evangelho ele pode ser pregado livremente, essa não é a realidade total do cristianismo. Porque por mais que não seja divulgado nas mídias sociais, a realidade é que o evangelho é muito perseguido em países como a Nigéria, países ali do Oriente Médio, onde nossos irmãos estão, nesse momento, agora, morrendo por amor a Jesus, sofrendo duras penas de tortura e vendo seus familiares e entes queridos morrendo na sua frente ou sendo torturados, e estão sendo fortalecidos pelo Senhor para não o negar, para que dessa forma o reino de Deus avance por todo o mundo. Aqui você vai ter contato com uma dessas histórias. Na verdade, com várias dessas histórias. Porque aqui é retratado não só a história do irmão Yun, mas de várias pessoas ao seu redor, e não só da perspectiva dele, mas da perspectiva da sua esposa também, e de alguns irmãos na fé que também compartilharam a jornada com ele. Algo que me chamou muito a atenção enquanto eu estava lendo é que, além dos sofrimentos retratados aqui pelo próprio irmão Yun, como prisões e torturas que ele sofreu, há também um retrato aqui de um jejum milagroso que ele fez na prisão de 74 dias.
algo que é humanamente inimaginável, mas que foi vivido e vivido plenamente por amor a Jesus. Nós vemos isso claramente ao decorrer da história, e o que me chama muito a atenção é que em cada momento em que o irmão Yun ele vai passando por aflições, sempre salta um versículo à sua mente. Ele sempre está citando versículos bíblicos. Na medida em que ele não tinha completado os estudos, vivia uma realidade muito humilde em uma província, na província de Henan, na China, mas ao se converter, ele pede ao Senhor por uma Bíblia, e ele fica sedento pelas Escrituras. E ao ganhar de forma milagrosa também a sua Bíblia, o irmão Yun, ele devora aquela Bíblia várias e várias vezes. E é isso que o faz ao caminhar e ao pregar o evangelho por toda a China, em vários momentos sofrendo perseguição, maus tratos, espancamentos públicos e humilhações. Ele cita versículos e ele fala: me veio à mente, me lembrei de tal versículo. Isso me chama muita atenção. Nós, igualmente, passamos por momentos de aflições no nosso dia a dia. E o que pode nos ajudar muito a nos manter fiel é estar em contato com as Escrituras. É o que o salmista diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, mais que feliz é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e no momento em que não estamos em contato físico, lendo, mas meditamos nessa lei de dia e de noite. Essa é uma leitura muito rica que eu recomendo e espero que você também seja profundamente tocado pelo Senhor a viver um evangelho genuíno e também a orar pelos nossos irmãos perseguidos, pois assim como o irmão Yun, muitos dos nossos irmãos estão nesse momento agora sofrendo perseguição. Essas foram as minhas indicações para você. Espero que você seja abençoado com a leitura desses livros. E se você já leu, deixa aí nos comentários o seu relato de como você foi tocado durante a leitura e também deixa as suas indicações de livros que eu vou gostar muito de saber. E se você também chegou até aqui, não esquece de deixar um curtir, se inscrever também no canal, caso você queira acompanhar mais conteúdos como esse. Deus te abençoe e até a próxima.